Bom dia a todos. Que nossas primeiras palavras sejam sempre, de agradecimento a Deus pela oportunidade do trabalho e aos amigos pela vibração carinhosa que sempre nos recebe. O tema de hoje, falar em autoridade. Realmente, falar de autoridade nos tempos atuais, entre os superiores e inferiores, está uma tarefa complicada se a gente não souber se bem posicionar, não é mesmo? As pessoas confundem muito a autoridade com o autoritarismo. A autoridade é o direito que se tem de poder mandar. Realmente, a autoridade é isso. E algumas pessoas têm um pouco de medo dessa palavra poder. Eu não tenho poder. Todos nós temos nossos poderes circunscritos às nossas capacidades. O poder de mandar. Vamos lembrar que todos os grupos necessitam de um líder. Para que existem os líderes? Os líderes existem para organizar, gerenciar, dirimir dificuldades, dar soluções a contendas e fazer com que o grupo se mantenha. Então tem uma finalidade, é a liderança, o líder, aquele que detém a autoridade, o poder. Antes a gente falar assim, na raça, nos humanos, mas se nós buscarmos, por exemplo, tem um livro de um holandês chamado Frans Wall, que ele é um estudioso de comportamento dos primatas, lá desde o comportamento lá dos chimpanzés, dos orangotangos, e ele faz um estudo a esse respeito, demonstrando o comportamento dos chimpanzés sobre a questão do poder, como eles exercem o poder, a liderança dentro do seu próprio grupo. E a gente vai pensar que está falando de pessoas que nós conhecemos, porque aquele líder, aquele que passa a ter a liderança, que ganha lá na base da força, na briga entre lá o seu grupo lá dos chimpanzés, ele passa meio que desfilando com o peito estufado. Já viram como é que o chimpanzé ele tem uma estrutura grande? Ele anda meio com o peito estufado mesmo, dizendo que ele ganhou. E os outros, chimpanzés batem palma, riem-se, batem palma reverenciando aquele conquistador, aquele que está detendo poder. E ele repara naquele grupo quem foi que não bateu palma. Aquele que não bateu palma está fadado à morte. Ele grava e ele elimina, para que o poder dele não venha a ser contestado. Reparem bem, a gente parece estar falando da gente, ainda. Nós estamos ainda tão próximos, quer dizer, o nome do livro é Nós Primatas, Ou seja, nós ainda temos vários desses comportamentos que foi se passando. Então, não é porque o poder iniciou com o processo da sociedade. Não, o poder é a luta de um se impor sobre o outro. Desde que o mundo é mundo, nas sociedades mais primitivas, nós temos a luta pelo poder. Nós vamos ver o camarada lutando para ter essa liderança. A palavra grega, aristocracia, significa, poder do melhor. Cracia, poder. Então, seria o poder dos melhores. Como é que iniciou? Qual foi a primeira aristocracia que nós conhecemos? Qual foi o primeiro poder constituído, de fato? O primeiro poder constituído foi dado aos anciãos. Era o poder dado aos mais antigos, aos mais velhos, aos mais sábios. Por isso nós vamos ver a sociedade patriarcal, a questão do patriarcado. Então tem sempre aquele patriarca, a gente vai ver até no Antigo Testamento, que é o responsável, é o varão, para resolver os conflitos lá da sua comunidade. O que aconteceu? Ele sempre era, essa aristocracia do patriarcado,
é o mais antigo, é o mais idoso, é o que tem mais experiência. Mas começou a se perder guerra, porque não estavam querendo mais um líder que tinha conhecimento. Começou a se querer líderes que tinham o quê? Força. Então esses patriarcados começaram a contratar homens fortes, né, antigos generais, militares, para que os defendesse. Esse era o objetivo de contratar esses homens. Só quando esses homens foram contratados, eles perceberam o seguinte: se eu sou mais forte que quem está me contratando, eu fico com essa autoridade. E foi usurpada a autoridade do patriarcado, e a segunda aristocracia passou a ser de quê? Da força bruta. Daquele que tem mais força se impõe. E esses que tinham mais força se foram se impondo ao longo, né, de várias idades, né, da nossa vida aí, e ele transmitiu isso aos filhos. Mesmo que tivesse nascido um filho lá fraquinho, ele transmitiu a autoridade para os filhos. Quando ele começa a ter a possibilidade de transmitir esse poder aos filhos, nós vamos ver a outra aristocracia nascendo, que é a aristocracia que a gente chama de nascimento. É o que vai dar origem, que a gente vai lembrar de tempos aí obscuros, dessas realezas, dessas pessoas que se confundiam para ter mais força, como ela não tinha força bruta, se davam até o poder, o quê? O poder divino. Então nós vamos encontrar esses déspotas, essa situação, né, daqueles imperadores. Nós vamos lembrar aí de Luís XIV, né, que falava: eu sou o sol, né, o Estado é o príncipe sol, o Estado sou eu. Ele se colocava, né, ele e o Estado se confundia. Ele botava uma divindade, para quê? Para que fosse mais respeitado. Então foi a de nascimento, isso foi passando, até que de tanto a classe trabalhadora, né? Alguém tem que manter esse povo todo aí no poder, alguém tem que trabalhar. Para variar, quem trabalha é a classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora percebeu que ela tinha mais quantidade e números. Eles eram maiores. Então, é feito de novo uma divisão, né? Porque essa aristocracia que a gente chama de nascimento foi que deu origem aos superiores e inferiores. Com os superiores ninguém se metia. É aquela velha história. Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem é meu pai? Você sabe quem é meu irmão? Você sabe quem é minha mãe? É a carteirada. É o famoso você sabe com quem que está falando. Então isso é muito antigo. Num determinado momento, quem tinha um maior número, por um processo que a gente chama de quê? Passou a ganhar dinheiro. A classe trabalhadora vai descobrindo meios de sobreviver. E começa a ter aquilo que a gente chama das antigas burguesias, aqueles processos de maior conquista financeira. Um novo poder chega. Qual é o poder? O financeiro, o dinheiro. Ou seja, ter dinheiro vale mais do que ter título de nobre. Então foi quando começou-se o próprio rico comprar o seu próprio título. Ele é inteligente, ele ganhava dinheiro. E ele que vinha lá de uma classe pobre, se transformava e pegava essa autoridade aí dos ricos. Olha como é que foi mudando. Então é quem tem dinheiro. Então não adianta mais o teu brasão, nem a tua família, nem a tua força física. O negócio agora é ter dinheiro. E se deu também para os filhos como herança essa autoridade por dinheiro. Só que os filhos começam a gastar até que os netos vão ficar o quê? Pobres, não é sempre a história assim? Pai trabalhador, filho bem de vida e neto miserável. Geralmente é assim, que não se ensinou a trabalhar. Então, começou a se perceber que tem um fator aí, uma outra aristocracia mais importante do que o dinheiro, que é a inteligência. Porque como é que você vai ter dinheiro? Você tem que ter inteligência. Então começou a se valorizar a inteligência. E a gente pergunta, aí termina a inteligência a última? Bem, quantos exemplos nós conhecemos na nossa sociedade de figuras eminentemente inteligentes, mas com uma moral, né, muito aquém. E que fizeram barbaridade, porque a inteligência é neutra em si só. Se você não souber dar uma boa finalidade, aquilo vai ser utilizado para um fracasso, né, da sociedade e do próprio espírito.
Então, é quando se percebe que o final, o objetivo maior de uma aristocracia, o poder dos melhores, será dado pela inteligência com moral. A questão da autoridade moral. Então, na realidade, nós vamos lembrando que nós, como espíritos imortais, vamos vivendo várias e várias reencarnações, cada uma delas desenvolvendo uma situação com o objetivo final de desenvolver essas duas asas. A asa da sabedoria, né, da inteligência, e a asa do sentimento, a asa do moral, para que esse pássaro, né, que nós somos nós, né, como se fossem espíritos libertos, pudéssemos ter um voo equilibrado. Porque com moral e pouca inteligência, ela não tem persuasão. Da mesma forma, a pessoa muito inteligente sem moral acaba descaracterizando o objetivo principal da inteligência como uma faculdade que foi conquistada com a finalidade sempre do progresso e da elevação dos outros. Então, nós começamos a perceber o caminho desse poder, que começou lá, né, pelo fato de ter mais experiência, passou pelo fato da força bruta, pela questão do nascimento, das famílias, passamos pela questão do dinheiro, do poder intelectual, até que a gente entenda o poder moral. Bem, numa sociedade ainda injusta, como ainda é a nossa sociedade, nós vamos percebendo então que esse poder, essa autoridade, ela era comprada, vendida, dada, trocada, tomada, não é? Quantas autoridades foram tomadas? Então a gente começa a perceber que esse poder, ele não é o quê? Não é uma coisa que a criatura possa falar, é meu. Não é meu, eu não perdi. E na história aí do mundo, né? Nas histórias dessas grandes nações, nós vamos ver esse poder fazendo o quê? Sendo transferido. Ou seja, o primeiro movimento que a gente começa a perceber pela própria história é que esse poder é transitório, que esse poder é perene, que esse poder, na realidade, assim como a riqueza, nada mais é do que uma possibilidade, numa determinada reencarnação, que Deus nos oferta com que objetivo? É isso que a gente tem que sempre pensar. Qual é o objetivo? Todo objetivo deverá ser para que nós possamos crescer e fazer com que o outro cresça, porque crescer sozinho, para onde é que a gente vai? Não tem lugar para o eu sozinho, tem uma ilha deserta. Se a criatura não quiser morar numa ilha deserta, sofrer de tédio e solidão, ela tem que entender que ela vai ter que caminhar junto, em grupo. Então nós vamos começar a perceber essa diferença desses poderes. E às vezes a gente fala assim, quer conhecer fulano? O que a gente fala geralmente? Vamos dar poder a ele. Quando você dá poder a uma criatura, você conhece ela. Foi o poder que transformou aquela criatura. Às vezes a gente fala, nossa, olha a arrogância. Olha como a criatura ficou dessa maneira, irreconhecível. Foi o poder que fez isso? Não. Ela era assim. Ela só não tinha oportunidade, né, de se demonstrar como a maioria de nós. A gente não tem espaço. Né? A gente começa a se exaltar. A gente que nasceu para aprender a calar a boca, já vem alguém e fala assim, cala sua boca, né? Desde pequenininho. Vai aprender a não se exaltar. Olha que aprendizado. E outros não. Quando vem o poder, tipo assim, mostra aí quem que você é. Então o espírito tem a liberdade de se demonstrar. A maioria de nós não vai ter essa liberdade muito grande. Tem uma liberdade que a gente chama circunscrita em determinados espaços. Mas algumas pessoas têm um espaço muito grande para ser ouvido, para impor as suas decisões, a sua maneira de pensar. E a gente tem, quando a gente começa a pensar nesse tipo de poder, a gente tem medo do poder e tem medo de quem tem poder. Como se fosse uma coisa sempre muito negativa. Não é assim?
Mas por que a gente tem esse medo tão grande do poder? A gente vai lembrar até lá da nossa infância, né? Que a mãe falava muitas vezes, olha, papai do céu está vendo. Você se prepara que você vai ver o que vai acontecer contigo. Então eu tinha medo desse poder, pois ele não estava ali, ele via. Ninguém explicava para a gente. Ou então assim, a tua professora vai ver esse teu trabalho de casa. Espera que você vai ver o que você vai ganhar, 1-0. Quer dizer, o poder do outro sempre foi a possibilidade de nos constranger. Então dá medo. Tipo assim, ó, deixa o teu chefe saber o que você está falando. O cara tem o poder. Então o poder vai ser utilizado, né, o que foi passado, ele vai ser sempre utilizado para me constranger. Porque foi essa a ideia que se passou de poder. Por isso a dificuldade que a gente tem em lidar com o poder do outro e com o nosso poder. Bem, Jesus vai demonstrar naquela passagem, né, com Pilatos, no momento da crucificação, essa passagem está em João, que Pilatos começa a inquirir Jesus. E Jesus não quer responder, fica calado. E naquele momento fica calado. Aí Pilatos falou assim para ele, você não sabe do poder, da autoridade que eu tenho, né, perante você, tanto para te soltar, como para te crucificar? Olha a autoridade de Pilatos. Quer dizer, você não está respondendo? Você não sabe da minha autoridade? E Jesus fala, nenhum poder terias se não te fosse dado de cima, do mais alto. Nenhum poder. Ou seja, naquele momento ali, Jesus reconhece, sim, o poder de Pilatos. Ele tem poder. Tanto é que as questões menores eram resolvidas por outros julgadores. Para Pilatos iam as maiores questões. Uma questão daquele era considerada uma grande questão naquela época, porque era um momento, né, da Páscoa e tudo, então Pilatos foi chamado a resolver. Então Pilatos era, naquele momento, a palavra, bem dizer, final. Representante da lei. Naquela situação ali, ele era a sentença final. Então Pilatos pergunta, você não sabe da minha autoridade? Quer dizer, você mesmo sabendo da minha autoridade, tu não vai falar nada? Você não vai se defender? Você não conhece a minha autoridade? Quem é você para ficar calado? Ou seja, quem é você, né, para questionar minha autoridade e não aproveitar a oportunidade de beijar minha mão? Essa é a frase. Então Jesus reconhece sim que Pilatos tem uma autoridade terrena, uma autoridade secundária. Por que secundária? Porque quando Jesus fala, nenhuma autoridade teria sobre mim se não fosse te dado de cima. Ou seja, acima de todas as autoridades existe um poder maior, que é o poder divino, do qual todos os outros poderes emanam. Então o poder vem de Deus, que vai ser distribuído para que se aprenda a ter poder, para que se aprenda qual a finalidade do poder: gerenciar, organizar as pessoas, o mais fraco ajudar, o mais forte ajudar o mais fraco, não é isso? Aquele que tem um conhecimento ajudar aquele que pouco tem. Aquele que tem poder, ele tem que ter a habilidade de perceber no outro o que aquele outro tem de bom, para que aquilo que está latente sobressaia. Esse é o objetivo. Então, todo poder tem esse objetivo. Então, o poder emana de Deus. Se todo poder emana de Deus, nós temos, então, vários poderes. Não temos? Nós vamos vendo esses poderes. Então, temos lá o poder da força bruta, tem o poder do dinheiro, o poder da inteligência, nós temos o poder militar, nós temos o poder político, nós temos o poder religioso. Quanto tempo, em nome de poder religioso,
a sociedade, né, como um todo foi oprimida. O quanto de poder religioso ainda se dizimam vidas e mais vidas. Que luta é o que nós vemos hoje no mundo atual? Poder político, não é em jogo? Poder financeiro, de interesses financeiros. Poder religioso. Olha que coisa, que estranhamento, né, que o ser humano chega em 2016. A gente vai lembrar lá do estudo do chimpanzé. Ainda o poder pelo poder. Essa então vai começar a ser a diferença entre a autoridade e o autoritarismo. Então a gente começa a perceber o quanto que algumas pessoas vão buscar, né, o poder pelo simples poder, pelo poder de mandar, pelo poder de constranger, pelo poder de dizer assim, eu mando em tal local e sou obedecido. Como no Evangelho diz, vai botar uma vírgula e colocar. E também sou detestado, não é mesmo? E também sou detestado. Então, esse autoritarismo é muitas vezes quando a criatura, ela tem como objetivo perceber as suas ordens sendo cumpridas. Ela não tem outra finalidade. Ela quer ser acatada. Então a gente começa a lembrar da insegurança do espírito, muitas vezes, que tem o poder. Porque é uma prova, é uma missão ou uma prova de adiantamento. Como é que fulano vai lidar com o poder? Às vezes a gente que fica aqui tomando conta do poder da vida dos outros, a gente não faz isso. Fulano está errado, cicrano é que está certo, e a gente fica, né, dizendo quem está certo está errado, e não tem a cadeira. Aí a gente vai ter uma reencarnação, então, para a gente ver como é que a gente vai se sair no poder. Quando a gente puder mesmo, poder mandar. E a gente começa a perceber. Porque o objetivo do poder é colocar em prática suas boas ideias. E você tem boas ideias. A questão do poder é colocar em prática a sua ideia. É poder, na realidade, ter uma habilidade de incutir valores novos para que alguma coisa se desenvolva. Só que as pessoas buscam o poder pelo poder. Então a gente vai ver alguns que se dizem líderes, né, impostos na realidade por um desses poderes aí. Ou conseguiu aquele poder pelo dinheiro que tem, pela filiação do qual vem, ou por uma questão, é poder religioso, que não se discute, que se confunde com o poder divino, não é mesmo? É o poder militar, é o poder que cada um vai ter para negociar ali, naquela situação. Então essas pessoas, elas têm medo, muito medo, porque como esse poder, ele é fluido, ele é líquido, no sentido que ele pode se transferir, o que o imaturo faz? Ele pega esse poder e qualquer um que venha ameaçar esse poder, para que não seja mais elevado do que ele, diminui-se as cabeças, né? É o famoso ditado, tira-se a cabeça do outro para ficar do mesmo tamanho do que eu, porque se ele ficar mais alto ele vai me dar medo. Então são essas pessoas que têm esse mau hábito ainda, que usam relações, de vez de ser relações cooperativas, usam relações competitivas, pela sua imaturidade espiritual. Então exercem o poder de uma forma tirânica, constrangedora, e não aceita divisões. Porque não pode dividir, porque dividir significa possibilidade de perder para um que saiba fazer isso melhor do que eu. Então, somos nós ainda nós, esses espíritos imaturos, que se agarram ao poder e negociam a alma para não perdê-la. Isso é que é complicado. Todo aquele, né, que está tendo uma reencarnação, a possibilidade de ter poder, devia ter dentro do bolso já uma cartinha, né, já de demissão. Porque a hora que ele tiver que negociar os princípios dele, ele entrega.
Então, quando a gente começa a compreender que Deus oferece tanto a riqueza como o poder, como uma possibilidade de progresso para uma comunidade, a gente entende que é a responsabilidade daquela situação. Uma coisa é quando com as minhas atitudes eu somente me prejudico ou prejudico um número pequeno de pessoas. O problema é que com a minha má ideia de poder, eu venha prejudicar toda uma coletividade, uma grande empresa. E até dentro da nossa casa. Nós não exercemos poder dentro do lar? Como é que nós usamos autoridade ou usamos autoritarismo? A autoridade, né, a gente vai lembrar de Jesus demonstrando isso. Jesus demonstra que ele tinha um poder. Qual o poder que Jesus utilizou ali? Que ele tinha, que nos mostrou? Poder moral. A autoridade moral e o seu poder pessoal. Esse sim é inalienável. Esse não vai se transferir. Poder pessoal de Jesus. É o exemplo dele o tempo todo. Aquele que tem poder pessoal, ele não constrange ninguém com seu poder. Ele é uma criatura agregadora. Já viram pessoas que têm o poder pessoal que a gente conhece muito bem, né? Te lembra do altivo aqui? Que era um espírito agregador. Trazia todos para próximo dele. Já esses espíritos não precisam de Jesus. Nós precisamos desses espíritos encarnados junto a nós para mostrar que isso é possível. Saber lidar em grupo. Então não se tinha medo do outro. O que se percebe numa liderança como essa? Com autoridade moral. Percebia no outro o que o outro tinha de valor e passava para o outro frentes de trabalho. Diferente do tirano, diferente do autoritário que tem medo de dividir, tem medo da concorrência. Nem sai de férias, porque se levantar vão sentar na minha cadeira. Já viu que tem chefe que é assim? Nem sai de férias. Então ele não está preocupado com o grupo, ele está preocupado com uma cadeira, com um lugar. Ele ainda não entendeu ainda o objetivo de ter nascido com poder. Por quê? Ter poder para oprimir, a gente não continua no mesmo tempo bárbaro, lá do absolutismo. Em qualquer relação que se encontre, pode ser na familiar. São essas criaturas que ressecam as relações. Então o verdadeiro líder é aquele que se preocupa com as relações pessoais. É aquele que se preocupa com seu subordinado. É aquele que observa naquela criatura a habilidade que ela tem e oferece campo para que aquela habilidade possa se expandir. O autoritário não. Ele, quando ele vê a pessoa crescendo, ele tira aquela pessoa da função. Por quê? Porque ele já percebeu que ali ela vai despontar. Ele não quer concorrência. Olha a diferença de relação de um autoritário para uma pessoa que tem autoridade moral. Como que a gente reconhece, né? A gente pode falar como que a gente reconhece. Primeiramente, quando a gente chega próximo para trabalhar com uma pessoa que tem o poder por si, né? Você vê que a pessoa tem gosto pelo mando, a gente pode falar que tem até um problema psíquico mesmo, mental, porque é apaixonado pelo poder. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Apaixonado, se apaixona pelo poder. É triste. É igual se apaixonar por um brinquedo bobo que a qualquer momento Deus deu, Deus tira. A vida da pessoa passa a ser identificada por aquilo ali. E ela perde a grande oportunidade de utilizar aquele momento reencarnatório como forma de crescimento nas suas relações interpessoais. Já, então a gente fica sentindo constrangido, a gente se sente diminuído. Essas pessoas utilizam muito poder para humilhar, para dizer aquilo que o outro não tem, o que falta. Já aquele que tem o poder pessoal, aquele que tem o poder moral, é aquela criatura que você mesmo busca como chefe. Você sente falta de uma liderança. São aquelas pessoas que você busca naturalmente e fala assim, qual a tua opinião sobre isso? Como é que você acha que eu devia fazer tal coisa? Onde é que você acha que eu podia melhorar? Não é ele que vem
nos constrange. Nós é que nos sentimos tão bem perto dessas pessoas que a gente se abre às nossas dificuldades, porque reconhece aquilo como um líder que busca, diante do grupo, fazer com que o grupo cresça e não com que o grupo resseque. Essa é a diferença. Então, o exemplo do Cristo é justamente essa questão do espírito que não se eleva para ficar em cima do outro. É o espírito que busca elevar-se acima de si mesmo. Ele quer se elevar, mas acima dele mesmo, não mais do outro. É quando a gente começa a compreender a posição do Cristo, quando Jesus e essas almas que nós conhecemos, que souberam muito bem usar a liderança, né, de uma forma assim, tão progressista, que a gente pode dizer isso, que a gente percebe que essas almas, na realidade, percebíamos nós, cada um na nossa escala evolutiva, no nosso degrau lá evolutivo, que não adiantava, que ele não poderia exigir da gente aquilo que a gente não podia dar ainda. Então, o que um líder desse tem também é respeito. Respeito pelas nossas limitações. Porque apesar de estarmos todos aqui reunidos num grande grupo, cada um de nós encontra-se numa determinada escada, um determinado degrau de evolução, de compreensão, de possibilidade de ser. Essa é a grande compreensão. Então, quando a gente se aproxima dessas criaturas que possuem esse poder, que emanam do seu coração, eles nos atraem. Por isso que Jesus falou, eu os atraio. É o poder pessoal do Cristo. Sem dúvida nenhuma. É o magnetismo do Cristo. Que nos vai falar, puxa, como é bom. Né? A gente tem, na realidade, todos nós temos essa saudade de um líder como esse. Nós sentimos saudade de alguém que nos direcione e que nos eleve junto com ele. Junto. E nós vamos ver, inclusive, Kardec, no livro dos Médiuns, separando a comunicação dos espíritos superiores, né? Essa autoridade dos superiores e inferiores, pela forma de proceder com o outro, pela forma de falar, pela forma de se portar o espírito. Então, no mundo espiritual, não vai importar nem um pouco se nós temos força pelo dinheiro que foi aqui da terra, pelo nascimento, pela força bruta, por nada disso. Isso vai ficar para aí. O que nós vamos levar, que será o nosso passaporte, as nossas credenciais, é o que nós fizemos com isso. Como nós lidamos com isso? Como nós conseguimos interpretar a responsabilidade do poder? E quando, mais uma vez, para nós entendermos, não vamos mais entender o poder quando uma pessoa é rei. Aquilo foi naquele tempo. Tinha lá o rei com os feudos, os seus vassalos, o imperador, ou então o poder de um grande chefe de Estado. Não. Nós temos poderes. Então a gente começa a questionar. Como é que nós temos exercido o nosso poder na nossa casa? Com os familiares. Será que nós usamos o nosso poder para nos unir ou para nos separar? É como a finalidade. Em si tudo é neutro. Igual a inteligência. Para que serve a inteligência? Se não for para elevar o outro, é uma grande preocupação para o próprio espírito. Trazer um talento do qual ainda não entendeu para o que usa. E está usando o botãozinho errado. E só está se prejudicando, porque a lei é de causa e efeito. Então a gente começa a questionar, como tem sido a minha relação dentro de casa? Será que a gente consegue ser um irmão, um filho, um pai, uma mãe, ter autoridade ou autoritarismo? E fala, cala a boca, que aqui quem fala por último sou eu. Às vezes a gente repara nas relações de pais e filhos, né?
quando os filhos começam a buscar a sua independência, porque no início o pai é que manda mesmo, a mãe é que resolve tudo. Ué, é lógico que ele não tem a liberdade, não tem o livre-arbítrio, ele não pode resolver a sua vida. Mas tem um momento que o espírito, que a alma, começa a se desvencilhar lá da asinha, né? Dos protetores. Isso é bom, isso é saudável. E o medo dos pais perderem o quê? O poder sobre aqueles filhos, sobre a ideia em cima deles. Então é a hora que entra o autoritarismo. Quem é que manda aqui? Né? Comeu do meu feijão, tem que rezar aqui da minha oração. Então isso começa a tumultuar. É quando a gente não está entendendo utilizar a autoridade moral. E vai perder. Porque em um momento o outro vai questionar esse autoritarismo. Não é mesmo? Ou quando no local de trabalho, como a gente tem usado o nosso poder. Com aquele que está numa relação de trabalho inferior a nós. Nós sempre teremos os superiores e os inferiores. Sempre. Sempre teremos. Como a gente lida com aquele que está inferior? Nós já vimos às vezes criaturas que diz amém para todo mundo que está acima, né? Antes do chefe espirrar, fala, se espirrar, durante o final de semana não estiver perto, saúde, não é? E em compensação, para outra criatura que está abaixo, trata de uma forma avassaladoramente cruel. O que é isso? Que necessidade é essa? Nas nossas relações, às vezes, mais simples. Ué, se eu sou educado, eu tenho que ser educado com todo mundo. Se eu sou uma pessoa gentil, eu sou gentil com todo mundo. Então, quantas vezes um superior, a gente vai ter uma relação que a gente fala o quê? De mais inteligência, de saber levar a situação. Da mesma forma, quando a gente pergunta como é que a gente trata os nossos inferiores, como é que nós estamos sendo tratados? Então é aquele ditado, manda quem pode e nem sempre obedece quem tem razão. Obedece às vezes quem não tem opção, tem que obedecer. Que obedece quem tem razão? Às vezes eu não tenho razão, mas eu tenho que obedecer porque eu não tenho opção. Eu preciso daquele emprego. Tem hora que eu tenho que falar, ok, dentro do limite, né, contanto que não ultrapasse, que não vença os meus princípios morais, eu tenho que falar assim. É sua vontade, o camarada é o dono lá da situação, ele quer que eu pinte de vermelho. Eu acho que fica bonito azul. Não, ele quer vermelho, acabou. Quem está para decidir naquele momento é ele. Então a vida me coloca em momentos do qual eu decido, eu tenho poder de decisão, e a vida também me coloca em lugar que eu tenho que aprender o quê? A dizer, sim, sim senhor, sem discussão. Por que essa dificuldade também tão grande que às vezes a gente tem de receber ordem? Porque enquanto também tem aquele que só vive para mandar, né? Que às vezes a gente tem vontade de falar assim, meu filho, às vezes a gente conhece umas pessoas e tem vontade de falar assim, compra um cachorro, né? É bom, né? Cachorro a gente vai, vem, dá 2 tapinhas, ainda mais se você adestrar. Os seres humanos não são assim. Você conquista o coração com a tua vibração verdadeira, não mais por imposição. Isso só se dá durante as relações enquanto elas são necessárias. Depois a pessoa quer fugir daquela outra criatura. Então esse não foi um bom objetivo, uma boa finalidade de usar o poder. Às vezes a gente vê a pessoa numa relação que ela está com dinheiro e vai comprar um café. É uma relação de poder? É uma relação de poder econômico naquele momento. Um está precisando vender lá a xícara de café e o outro tem dinheiro para comprar. Por que às vezes uma situação que a criatura só tem que dinheiro, ela se impõe? Que coisa horrível, que xícara ruim, que não sei o que. Quer dizer, qualquer motivo a pessoa aproveita para se elevar. Então é a característica ainda daquela alma, o poder pelo poder. Né? É quando a gente fala assim, não dá asa, porque se der asa, não tem mais onde parar. Por isso que a gente já nasceu meio que sem asa, já viu? A gente nasce meio que sem asa. Para aprender a calar a boca, para aprender a obedecer. Vai nascer numa determinadas famílias, você é o primeiro a calar, né? Até aquela só, você é a última a dar opinião, a primeira a dizer. Então, para aprender a calar.
Porque enquanto a gente está falando, tem essas pessoas que mandam por mandar, existem as outras também, que parece um limpador de para-brisa. Tudo é não. Não aceita. Não adianta que ninguém mande em mim. Não tem mais frases assim? Como assim? Não adianta que ninguém mande em mim. O dia inteiro. Nós atendemos alguma coisa, alguém, alguma ordem. Isso é impossível, isso é uma utopia. Nós precisamos de organização. Nós precisamos, diante de uma sociedade tão diferente, ainda heterogênea, nós precisamos de regras. E alguém cria, mas não criar mais para o seu próprio benefício. E sim criar regras para que todos progridam, para que todos possam viver bem. Esse é o objetivo das regras, principalmente as mais elementares. É para que eu saiba o meu espaço e você saiba o teu. Se a gente aprender a respeitar os espaços e os espaços comuns, nós vamos viver muito bem. São regras, que a gente chama regras no mínimo sociais. Então tem algumas pessoas que são rebeldes também. A gente conhece criaturas, que falam em lei de Deus, em respeitar a lei de Deus. Mas o sinal está vermelho e ela não respeita. Ué, o sinal não é uma regra? Aquilo ali, ou aquilo ali é uma opinião? Eu acho que você deve parar. Não, Aquilo ali, alguém botou aquilo ali, pensou naquilo ali, se está certo ou errado, isso não é problema meu. Mas aquilo é uma regra. Se eu não consigo obedecer aquela regra, eu vou falar que eu entendo lei de Deus? Está lá, não joga papel no chão. Ou então, não jogue papel aqui no vaso. Ah, bobagem. O que eu sou? Transgressor de lei? Para mostrar o que quando se transgride uma lei? Que eu sou mais inteligente do que aquele que fez a lei? Então também tem que começar a pensar nessa outra ponta dessa relação, que muitas vezes são personalidades também imaturas, muito inseguras, e que vão viver de oposição. É uma oposição sistemática a qualquer lei. Como é que vai pensar em lei de Deus? Se não consegue respeitar uma mínima regra. Então a gente começa a entender por que a gente tem tantos códigos, Código Civil, Código Penal, Código... Porque, na realidade, só precisava ter uma lei, Obedeça a lei. Essa devia ser a primeira, mas mesmo assim a gente não quer obedecer lei nenhuma. Então fica aquela luta daquele que nunca quer ser subordinado a nada, nem a ninguém, nenhuma lei. Já viram aquelas criaturas assim? O tempo todo são os insubordinados e indisciplinados. E o que a gente vai ver com essas criaturas? Que a vida vai tratar, vai vir a maré, não tem jeito, e vai ensinar aquela criatura a obedecer. A abaixar lá o nariz, a entender que tem hora para tudo, que naquele momento é o momento dela aprender a dizer ok também. Vai ter o momento dela botar a opinião dela. Então a gente começa a pensar na realidade no outro. E inclusive quando a gente pensa em termos espirituais, não é? Nós temos os nossos guias e mentores. Esses espíritos são os nossos, têm autoridade, são os nossos superiores. E o que eles fazem? Qual que é uma das missões desses espíritos? Fazer com que a gente progrida. Criar situações, nos ajudar em situações para possamos conduzir no caminho do progresso. Ou seja, se a gente tiver com a mão assim, pedindo ajuda, eles não são nossa babá, tem que lembrar disso. Se a gente levantar a mão pedindo ajuda, eles vão nos içar, vão nos levantar, para que caminhemos junto com eles. Mas eles não levam duas mãos, gente, já reparei isso. Espírito superior não leva a gente nas duas mãos assim, não. Só pega uma. E só pega essa, se essa aqui estiver puxando alguém junto. Porque senão não dá equilíbrio. Ele não leva. Então a gente começa a reparar que o processo seremos levados na medida que segurarmos o outro também, para que se eleve. Porque sozinho ninguém chega em lugar nenhum. Então essa história de que vou fazer acontecer para que eu
A casa do eu sozinho é uma ilha deserta. Muito triste. Muito triste. Então, o objetivo da vida, seremos pelos nossos superiores, por esses líderes, né, por esses chefes amorosos, convidados a caminhar junto a eles. Na companhia deles, que eles irão perceber as nossas potencialidades, irão desenvolvê-las, nos vão dar campo para crescer. Contanto que nós também tenhamos a generosidade de outros trazer. Porque o coração é que tem que ser generoso. Então, no momento que eu sou egoísta, só eu quero mandar, só eu quero crescer, só eu quero aprender, não se vai a lugar nenhum. Então, diante, né, dessa lição sobre a missão do poder, no tempo moderno, na atualidade, nós estamos vivenciando dentro do nosso país, né, principalmente dentro do nosso município, a troca de poder, os poderes. E que tenhamos como espíritas misericórdia, né? Como os espíritos nos falam, o espírita não foi chamado a opinar, nem a aplaudir, nem a vaiar, mas a orar por essas almas, que se encontram naquela incumbência nesse dado momento. E nós sabemos que é uma missão ou uma prova muito difícil de não sair mais complicado do que quando chegou na reencarnação. É uma prova que aquele que a utiliza bem, dá um salto, que a gente diz, existencial. Mas a cobiça, os interesses subalternos, as negociatas, que os nossos instintos ainda trazem pela sobrevivência do poder pelo poder, muitas vezes nos iludem diante de uma prova como essa. Então, na hora que o espírito reencarna, ele busca lá no seu planejamento reencarnatório, a sua dívida com a multidão, ele vem trabalhar para a multidão, para o coletivo. Então ele vem em diversos setores da nossa sociedade para trabalhar com coletividade. Seja professor, não é? É o médico, é o enfermeiro, é o recepcionista. Em qualquer setor que você lide com pessoas. E o político, reparem bem, também. Todos dentro de um espaço de exercer o seu poder. Ou seja, o seu mando, aquilo que eles pensam que é o melhor. Tanto você pode ter dentro de uma sala de aula um tirano, que está um professor utilizando o poder ser autoridade, sim, com autoritarismo, para sentir que manda, pelo prazer de mandar. Ou como um pai, então não é somente o político. Reparem bem que essa deformidade não é do cargo. A deformidade é do espírito, pela falta de maturidade. Inclusive chefes religiosos, que vão deformar essa possibilidade de crescimento. Então, é quando a gente começa a compreender que como isso está sendo exercido. Então, que possamos orar para que cada um desses incumbidos diante da sociedade não caiam. Não caiam. Porque sabemos que caindo, cairemos também um pouco juntos como coletividade. Mas a responsabilidade desse espírito é muito grande. Por isso nós sabemos das leis, né, de ação e de reação. Por isso, muitas vezes, vivemos em situações hoje de submissão, porque ontem também não soubemos utilizar do nosso poder. E voltamos hoje para aprender a calar, a sentir como dói a tirania do outro na nossa vida. Então, aquele que está em pé, olhe e não caia, que nem diz Paulo de Tarso, a todos nós. Não temos condições de julgar de maneira nenhuma. Para atacar mais dardo, é melhor nos quietemos. Porque amanhã será a nossa vez de colocar em prática como é que nós exercemos o nosso poder.
Portanto, desde já, busquemos, nos locais que nós nos reunimos, nos núcleos menores, como a família, busquemos sim a nossa autoridade. Colocar os nossos pontos de vista, mas o autoritarismo que constrange e oprime, não mais. Não mais. Jesus já nos deixou isso muito claro. E quando tivermos alguém que estaremos sobre as suas ordens de uma forma tirânica, sempre lembremos, o poder dele vem do alto. E ele terá poder sobre mim enquanto Deus permitir. Enquanto Deus permitir. Portanto, tenhamos confiança, sempre, sempre confiança em Deus acima de tudo. E busquemos sim ajudar o outro através da oração, que é a melhor ajuda que poderíamos oferecer a um espírito que se encontra numa prova tão difícil, e que para que quando cheguemos ao nosso momento, tenhamos outros vibrando pela gente, para que a gente não caia. Que Jesus assim abençoe a todos nós, que o nosso coração seja sempre cada vez mais generosos com todos que de nós nos aproximarmos. Que tenhamos a humildade diante dos nossos superiores e que tenhamos dignidade e bom coração diante daqueles que se encontram momentaneamente precisando da nossa ajuda. Muita paz nos nossos corações.